Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham aí pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Deus te abençoe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você está? Como é que está a sua vida, a sua família? Como é que estão os teus relacionamentos? Pois é, a nossa palavra hoje vem exatamente em cima dessas perguntas. Sabe por quê? Porque nas nossas vidas passamos alguns momentos de tantas dificuldades, momentos bons, momentos ruins também, e nessa vida nós vivemos vários desafios de construirmos uma história, mas também existe alguns desafios chamados desafios da reconstrução. É exatamente sobre isso que nós queremos deixar uma palavra para abençoar a sua vida. Eu quero basear essa palavra naquilo que está relatado no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 3, que a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. É muito interessante quanto a Bíblia Sagrada revela que Deus ele criou o universo pela sua palavra. No livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo de número 3, a Bíblia declara que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para o versículo de número 3, quando Deus ele começa a reconstruir uma terra que outrora tinha sido construída, perfeita, sem nenhum tipo de imperfeições. Mas quando encontramos no versículo de número 2, declara que esta mesma terra se encontrava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou do abismo. Mas no versículo 3, Deus vem agora com um processo de reconstrução. E é nesta lição, é diante dessa ação divina de Deus, que nós precisamos basear em alguns passos que precisamos dar para reconstruir a nossa história. Eu não sei em que área da sua vida você precisa passar por uma reconstrução. Ou se você já está nesse processo de reconstrução, eu quero te dar dois grandes conselhos, dois passos para a reconstrução. O primeiro passo, nós precisamos observar o que a palavra nos ensina. Quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. É muito interessante quando Deus ele começa por esse processo. Parece que quando a Bíblia declara que a terra era sem forma e vazia, havia uma escuridão sobre a face da terra. Haviam trevas sobre a face da terra. E claro que seria muito impossível a nós seres humanos, mas a Deus não seria fácil, pois Deus ele poderia começar a reconstrução da terra da maneira como bem ele entendesse. E diga-se de passagem, que Deus ele poderia, em uma única palavra, fazer que a reconstrução fosse no piscar dos olhos. Mas como Deus é um Deus tão inteligente, ele preferiu fazer as coisas por etapas, para nos ensinar de que a vida ela é feita por etapas. E quem sabe nesse processo de reconstrução, você está precisando entender que existe uma etapa nesse processo que se chama luz. Nós nunca podemos começar uma reconstrução sem antes trazer a luz para clarear, para poder trazer a transparência das coisas que precisam serem reconstruídas em nossas vidas. Esta palavra luz eu quero transferir para aquilo que a Bíblia nos diz no Salmo de número 119, versículo de número 105, que diz a preciosa palavra do Senhor, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Você sabe que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de, nos momentos das nossas vidas, nas etapas da nossa vida, nós temos a humildade de nos curvarmos diante de Deus e começarmos a entregar o processo de reconstrução nas mãos do Senhor. E nada mais é tão coerente e sábia a decisão de nós nos prostrarmos na sua palavra, nos entregarmos aquilo que está escrito na Bíblia para o processo de reconstrução. Quem sabe você tem sido alguém que tem lutado muito para reconstruir a sua vida, mas eu quero lhe dizer que possivelmente o que esteja faltando para você é a palavra de Deus. Você nunca vai conseguir reconstruir a sua história mais uma vez em cima de trevas, em cima da escuridão, em cima daquilo que tem ofuscado a sua visão de enxergar com transparência e claridade o que precisa ser feito. Deus, ele poderia começar com uma única palavra e todo o mundo toda a terra seria reconstruída, seria reconstruída. Porém, a Bíblia nos deixa claro que Deus começou dando uma ordem que houvesse luz para que pudesse clarear, para que pudesse iluminar, e me permita dizer, para que Deus pudesse ver por onde deveria começar o processo da reconstrução. Jamais nós podemos começar algo na nossa vida sem antes nós podermos enxergar com clareza aonde foi o erro que ocasionou toda esta situação. E pela palavra de Deus nós temos conselhos preciosos. Pela palavra de Deus nós temos uma direção que é a direção mais certa para todos nós. Nesse processo que você está passando, nunca deixe de ler a palavra de Deus. Nunca deixe de meditar na palavra do Senhor. Porque a Bíblia é o único livro que tem a resposta para todas as nossas perguntas. Ela tem resposta para todas as nossas indagações. Quem sabe você é uma pessoa que não está conseguindo se encontrar ou encontrar uma forma de reconstruir a sua história. Mas eu quero lhe deixar este conselho nesse momento. Pare para pensar o que a palavra de Deus é capaz de fazer pela sua vida. O que a palavra de Deus é capaz de orientar a sua vida diante das decisões que você precisa tomar. Então, quando você pensar em reconstruir, ou para você que está reconstruindo a sua história, tenha a claridade, a transparência dos problemas, a transparência da situação, para que você consiga encontrar os meios mais coerentes, mais certos, para que você possa começar a trabalhar nesse processo chamado de reconstrução. Segundo passo que eu aconselho a cada um de vocês é que vocês possam ter a certeza de que as palavras, elas têm o poder de construir as coisas. Se você observar no versículo de número 3, diz a palavra que Deus disse, haja luz, e logo o texto é muito categórico em afirmar que houve luz. Sabe por quê? Porque as nossas palavras têm o poder de construir todas as coisas. É lamentável observarmos algumas pessoas que querem reconstruir a sua história, mas da sua boca não saem palavras de bênção, mas da sua boca não saem palavras de vida, mas da sua boca não sai sequer uma palavra para reconstruir a sua história. São pessoas que sempre produzem palavras, são pessoas que sempre geram palavras que geram morte, que trazem destruições, que sempre vão colocando as pessoas caminhando para trás. O meu conselho a você é que você possa começar a pensar direito nas palavras que têm saído da sua boca. Sabe por quê? Porque toda vez que você libera uma palavra de maldição para o momento que você está passando, você vai viver debaixo de maldições. Mas se você é uma pessoa que crê que as palavras têm o poder de construir,
claro que você vai começar a liberar uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração e uma palavra de reconstrução sobre a sua vida. Porque nós vivemos daquilo que sai da nossa boca. O texto sagrado, e eu faço questão de ler esse texto exatamente como ele está escrito na Bíblia, que é aquilo que está no livro de Provérbios, capítulo de número 18, e os versículos de número 20 e o versículo de número 21, que diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero que você entenda essa verdade, que nesse processo que você está passando de reconstrução, seja em qual reconstrução você esteja, não abra mais a sua boca para liberar palavras de morte. Não abra mais a sua boca para liberar dizendo que isso não vai dar certo, eu estou lutando à toa. Abra a sua boca sim, mas para liberar uma palavra de bênção, para liberar uma palavra de vida para você mesmo. Você come do fruto que sai da sua boca. A Bíblia é muito clara quando diz: está no poder da língua a morte e a vida. Deus, ele disse: haja luz, e houve luz. Deus estava dizendo: o que você profetizar, o que você falar, vai acontecer. Se você é alguém que tem tentado de muitas maneiras lutar para reconstruir, não tem encontrado uma saída, uma forma para que você viva essa verdade de Deus para você, eu quero convidar para que você comece a voltar a examinar as suas atitudes. Coloque luz sobre esse momento para que você possa enxergar com transparência o que realmente está acontecendo e que a palavra de Deus seja uma orientação sobre as suas decisões que você precisa tomar. E, por último, sempre acredite, sempre libere uma palavra de vida, porque você é aquilo que seus lábios proferem. Você é aquilo que sai da sua boca. E eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de vida e de reconstrução. Que haja restauração, que haja cura sobre a sua vida. E que toda palavra de maldição, que toda palavra de pessimismo sobre você seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque eu libero sobre a sua vida a bênção de Deus. Creia, o processo de reconstrução sempre é mais doloroso e muito mais complicado do que o processo de construção. Que Deus em Cristo te abençoe, que você fique na paz do Senhor e que o Deus da palavra guie os seus passos e que traga sobre você vida, para que você possa viver esse processo de reconstrução, entendendo que você não está só, mas Deus está contigo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.